Saúdo os irmãos com a graça e paz do Senhor Jesus. Já estejam com o coração atento, os ouvidos atentos à voz do Senhor. Peguem suas Bíblias, suas revistas, né? Que nós vamos ouvir um pouquinho da parte do Senhor nesta manhã, porque estamos aqui para louvá-lo e engrandecer o santíssimo nome dEle. Oremos então, irmãos. Querido e amado Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua presença no nosso meio. Muito obrigado porque o Senhor tem sido misericordioso em nossas vidas, porque o Senhor tem nos sustentado essa semana. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque nós estamos aqui, Pai, cada um em suas casas também, para louvar, engrandecer o Teu nome que é excelso e santo, Pai. Porque o Senhor é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Venha, Senhor Deus, ó Pai, tocar em cada coração, Senhor Deus, ó Pai, para que a Tua palavra tenha maior efetividade, Senhor, que o Teu Santo Espírito tenha total liberdade em cada coração para completar a boa obra, e que a Sua igreja, Pai, que seja edificada. É no nome santo de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Hoje nós iremos, hoje é a lição 4, né? Então é a segunda parte das cartas, da mensagem de Jesus às igrejas da Ásia, né? Então hoje será a igreja de Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O texto áureo se encontra em Apocalipse 3, versículo 8, que diz o seguinte: conheça as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar, porque tenho pouca força. Porque tendo pouca força, guardastes a minha palavra, e não negaste o meu nome. O que me chama a atenção, brevemente, né, depois eu vou percorrer pelas cartas, o que me chama a atenção aqui é que Jesus fala, né, conheço as tuas obras. Então aqui fica bem claro, né, que a igreja de Jesus, e Ele conhece, né, as obras da igreja, conhece as nossas obras. Amém? Agora eu vou estar passando a palavra pro Mendes.
Dando continuidade então ao nosso culto de louvor e adoração, né? Darei continuidade aqui com o estudo, né, da nossa lição. Como são as cartas finais desse estudo, eu resolvi por bem fazer o resumo de todas as cartas, tá? Daquelas que foram estudadas no domingo passado, que foi Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira, né? E das que serão estudadas hoje, que é Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O tema é Jesus no meio da sua igreja. Então nós sabemos ali, né, quando Jesus pergunta, quem dizem os homens que eu sou? E Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala, essa revelação não foi feita por carne nem por sangue, ou seja, por homem algum, mas por meu Pai que está no céu. Então teu nome é Pedro, e sobre esta rocha que era ele mesmo, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós podemos ter essa certeza que a igreja de Cristo, né, Cristo é o cabeça, e nós podemos ter a certeza também que Ele não nos desampara, que nós vamos ver hoje também, que Ele cuida da sua igreja, que Ele adorna a sua noiva, né, que Ele prepara a sua noiva para aquele grande dia. Antes de manifestar o seu juízo ao mundo, Jesus manifestou a sua igreja. Vamos ver isso em 1 Pedro 4, versículo 17. Então, antes de manifestar o seu juízo ao mundo, Jesus primeiro trata com a igreja. 1 Pedro 4, versículo 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Olha aí. Primeiro pela casa de Deus, pela igreja. E se primeiro começa por nós, falando da Igreja Universal que somos nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Então, primeiro Deus trata o quê? Com a igreja, né? E depois Ele vai tratar com o mundo no juízo final. Por isso Jesus mostrou o seu julgamento às 7 igrejas, como nós vimos, e vamos ver as igrejas restantes hoje, antes de mostrá-lo ao mundo. Então, antes de mostrar o julgamento ao mundo, Jesus ele mostrou seu julgamento às 7 igrejas. Por que 7 igrejas? Se havia mais igrejas na Ásia? Boa pergunta. Havia muito mais igrejas na Ásia. E por que só essas 7 igrejas? Tem um motivo. É porque essas 7 igrejas falam da plenitude da igreja em todos os lugares e em todas as épocas, desde o seu nascimento até a sua subida. Então, aquelas 7 igrejas da Ásia, né, elas representam todas as igrejas em todas as épocas, né, que Jesus preparou desde o seu início até a subida. Essas 7 igrejas não são períodos distintos da igreja, como ensinam os dispensionalistas, que falam que cada igreja é um período da história. Não. Em cada período da igreja, a realidade das 7 igrejas esteve presente, e podemos ver sinais delas em cada congregação local. Então, né, as 7 igrejas, elas representam todas as igrejas em todas as épocas, porque todas as características que essas 7 igrejas têm, como Jesus trata, Ele continua tratando da nossa igreja hoje também. Todas as cartas têm basicamente a mesma estrutura. Primeiro, a apresentação, né? Jesus se apresenta, né, como o início da criação de Deus, né? Segundo, apreciação, ou seja, elogios, né, à igreja. Terceiro, reprovação, naquelas que têm reprovação. E quarto, promessa. Então Jesus se apresenta, né, como aquele que cuida da igreja, como aquele que anda no meio da igreja, no meio dos candeeiros, né, no meio da igreja, né. Depois ele faz um elogio, se tiver elogio, né, que nós vamos ver que tem uma igreja que não tem nenhum elogio. Mas se tiver algum elogio, Jesus faz algum elogio. Terceiro, se tiver algo fora, ele vai reprovar também, mostrando o juízo de Deus, né, mostrando que é necessário arrependimento, que Ele trata realmente com a sua igreja, corrige, né, aqueles que amam e tomam por filho. E 4, as promessas, né, que Ele tem reservado para cada um de nós. 2 igrejas só receberam elogios, foram Esmirna e Filadélfia. Então a igreja de Esmirna e Filadélfia são igrejas modelos, porque só receberam
elogios, não receberam críticas. 4 igrejas receberam elogios e críticas. Então, estava no meio termo, né? Receberam elogios, mas também tinham muitas coisas a arrumar. Que foi Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes. Elas receberam elogios, mas também receberam críticas. E uma igreja só recebeu críticas, que nós sabemos qual foi, que foi a Laodiceia. Essa igreja da Laodiceia só recebeu crítica. Não teve nenhum elogio para essa igreja. Essas igrejas ensinam-nos várias lições. Então, vamos ver algumas lições que nós podemos tirar dessas 7 igrejas. Primeiro, Cristo é conhecido através da igreja, na igreja e através da igreja. Antes de ver Cristo, João viu 7 candeeiros, a plenitude da igreja na terra, e só depois viu Cristo glorificado na igreja. Jesus Cristo está no meio da sua igreja. Isso faz uma grande diferença, né, irmãos? Muitas vezes nós nos sentimos sós, mesmo como igreja, né? E aqui falando da igreja universal, né? Mesmo como igreja, nós nos sentimos sozinhos, desamparados. Mas Jesus, ele mostra que ele está no meio da igreja, que ele está cuidando da igreja, que tudo que acontece ele está vendo, ele está supervisionando. Ninguém verá o Cristo da glória fora da igreja. Então ele se mostra na igreja através da igreja. A salvação é por meio de Jesus, como nós bem sabemos. Mas ninguém poderá ser salvo sem fazer parte da igreja, que é a noiva do Cordeiro. Então, meu irmão, minha irmã, você não é salvo porque você vem na igreja de Jardim-Itápolis, ou porque você faz parte da igreja local de Jardim-Itápolis. Você é salvo por Cristo Jesus, pela graça, porque você faz parte da igreja universal, né, da igreja de Cristo, que são todos os cristãos espalhados pelo mundo, todos aqueles que aceitaram a Cristo, né, todos aqueles que vivem de acordo com o Evangelho, né, porque nós bem sabemos que junto com o trigo também tem um joio, que nem todos que dizem Senhor, Senhor, são realmente salvos. Não cabe a nós julgarmos, né, mas nós sabemos que muitos que vêm, às vezes, na igreja local, não estou falando só da nossa, mas de várias denominações, não são salvos em Cristo Jesus, né? Cristo valoriza tanto a sua igreja, que ele se dá a conhecer no meio dela, e não a parte dela. Interessante, Cristo valoriza tanto a igreja, que ele se coloca no meio da igreja, fazendo parte dela, junto com a igreja, e não fora dela. Ele poderia se colocar fora dela, porque ele é santo, santo, santo. Poderia se colocar à distância, né? Mas não, ele está aqui aonde? No meio da igreja, junto com a igreja. Hoje, muitas pessoas querem Cristo, mas não a igreja. Então, aqui está falando um pouquinho dos desigrejados, né? Muitas pessoas, eles querem a Cristo, mas não querem a igreja. Isso é meio estranho, irmãos, porque se Cristo está no meio da igreja, se é por meio da igreja e na igreja que Cristo se manifesta, se a pessoa não quer a igreja, tem alguma coisa estranha, né? Às vezes, existem pessoas que ainda não se encontraram, ainda não acharam uma denominação na qual elas se sintam bem, na qual elas possam louvar a Deus ali e sintam a presença de Deus. Isso acontece, mas tem outras pessoas que falam, não, eu creio no Senhor Jesus, mas eu não preciso de uma igreja. Sendo que a Bíblia declara que a comunhão, até ali na igreja primitiva, né, é o ponto central, o ponto principal da igreja é a comunhão. Então, se você não faz parte de uma igreja, logo você não tem essa comunhão, né? Então fica meio estranho a pessoa dizer que quer Cristo e não ama a igreja, e não quer a igreja. Então, uma coisa não pode ser distinta da outra, né? Muitas pessoas, isso é impossível. Então não tem como a pessoa querer a Cristo e não querer a igreja, porque Cristo está no meio da igreja e a igreja é de Cristo. Logo, se a pessoa quer Cristo, ela vai querer a igreja. A atenção de Cristo está voltada para a sua noiva, que é a igreja. Ele ocupa o centro da sua atenção. Então, a igreja, acima de tudo, tem que ser cristocêntrica, com Cristo sendo o centro da igreja, né? E o que nós vemos por aí, infelizmente, né, irmãos, que muitas denominações que se dizem igreja, já não tem Cristo como centro da igreja, né? Tem o dízimo como centro,
tem o homem como centro, apóstolo tal, apóstolo X, Y. Tem o ser humano como centro, né? Aquela mensagem, né, de autoajuda. Nós não estamos aqui, irmãos, para fazer autoajuda. Se você precisa de autoajuda, leia livros, vai no psicólogo. Nós estamos aqui para pregar a palavra tal como ela é. E é por isso que as igrejas que são cristocêntricas, que pregam a Cristo, que pregam arrependimento, que pregam realmente a remissão dos pecados, que pregam a volta de Jesus, são igrejas que não têm um grande volume de membros, com exceção de algumas, né? Raras exceções. Porque é a mensagem bíblica. E muitas vezes as pessoas hoje em dia, elas querem uma mensagem simplista, elas querem uma mensagem imediata, elas querem um Deus que esteja ao dispor delas, né? Um Deus que você chama, Ele vem e faz o quê? Não a vontade dEle, mas a minha vontade. Muitas pessoas se aproximam de Deus com outros interesses. Isso tem acontecido em muitas igrejas também. Infelizmente, o cenário não é dos melhores no Brasil, né? Vamos dizer em São Paulo, né? Diminuindo aí a geografia. Cristo não está apenas no meio da igreja, mas Ele está andando em ação investigatória no meio da igreja. Então isso fica claro em Apocalipse 2, versículo 1. Ele não só está no meio da igreja, como Ele está andando pela igreja, vendo todas as obras da igreja. Jesus conhece cada falso profeta, Jesus conhece cada pregador falso, Jesus conhece cada igreja falsa e também conhece a igreja verdadeira. Né? E a igreja verdadeira é aquela que tem Cristo como centro, que as suas mensagens levam a Cristo, causam uma mudança em seus membros, e em sua comunidade também. Apocalipse 2, versículo 1 diz o seguinte: escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isso diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então ele não somente está no meio da igreja, né? Como também ele está vendo as obras da igreja. Isso é interessantíssimo, irmãos. Ele sonda a igreja, pois seus olhos são como chama de fogo. Vamos ver Apocalipse 2, versículo 18. Eu sei que o Fernando já trouxe esse texto semana passada, né? Mas é só para relembrarmos mesmo, irmãos. Capítulo 2, versículo 18. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve, isso diz o Filho de Deus, Jesus, que tem os seus olhos como chama de fogo. Então, os olhos de Jesus é como chama de fogo. Há muitos males que atacam a igreja. Então vamos ver alguns males que atacam a igreja. E os irmãos pensem, se algum desses males ainda está presente em nossa igreja hoje. Esfriamento, claramente presente. Perseguição, também presente. Não pode ser uma perseguição na nossa pátria de você ser morto pelo Evangelho, mas no trabalho e tudo mais. Tem vários tipos de perseguição, né? Heresia, também. Imoralidade, presunção e apatia. Eu acho que o pior de todos aqui é a apatia. É aquele sentimento, tanto faz. É aquele sentimento que, eu vou na igreja, mas eu nunca ouço a voz de Deus. Eu vou na igreja, mas não faz diferença. Eu louvo a Deus por louvar. Eu prego por pregar. Então é apatia, né? Indiferença, né? Ao Evangelho, indiferença à igreja. E nós vemos todos esses sinais, esses males nas nossas igrejas hoje. Mas Cristo se apresenta para cada igreja como remédio para o seu mal. Então, um remédio para tudo isso, né? Para a apatia, para o esfriamento espiritual, né? Para a heresia, é Jesus Cristo. É pondo Cristo novamente como centro. Porque se Cristo for o centro, por exemplo, não haverá heresias, porque a nossa base está nas Escrituras. Porque a heresia, irmãos, nós temos que tomar cuidado. Ela vem, né, vestida de verdade, mas não é a verdade. Ela vem parecendo ovelha, mas é lobo. Então é uma palavra bonita, é uma palavra pega fora de contexto, que muitos até aceitam. Mas está fora do contexto, está fora das Escrituras. Então, por isso a importância, irmãos, da EBD, por isso a importância de estudar a Bíblia. A Bíblia, ela não é para ser lida. Os irmãos podem se escandalizar. Ela é para ser estudada. A Bíblia não é para ser lida como um jornal, como um livro.
qualquer que você lê para entretenimento. A Bíblia é para ser estudada. E para estudar a Bíblia não precisa de muito, irmãos. Não é fazer teologia, não é isso que eu estou falando, mas é você pegar o texto dentro do contexto, tentar ver o que ele significa nos nossos dias, para que quando surgir heresia, você esteja preparado para não ser enganada por essa heresia. Para a igreja de Éfeso, essa igreja havia perdido o seu primeiro amor. Jesus se apresenta como aquele que anda no meio da igreja, segurando a liderança na mão, como seu pastor superior. Ele está dizendo: eu vejo tudo e conheço tudo. Então é um grande auto-engano, né? Muitos, entre aspas, pastores, apóstolos por aí, acharem que Jesus não está vendo o que eles estão fazendo. Acima da liderança da igreja é Cristo. Cristo é o cabeça. Nós somos apenas instrumentos na mão de Deus. Então essa liderança da igreja, ela tem que se submeter a nosso sumo pastor, que é Jesus Cristo. O bom pastor, né, que apacenta as suas ovelhas, que cuida das suas ovelhas, né, que nos garante que nenhum de nós seremos perdidos. Para a igreja de Esmirna, que estava passando pelo sofrimento, perseguição e morte, então uma igreja muito perseguida, enfrentando o martírio. Jesus se apresenta como aquele que esteve morto e tornou a viver, ressaltando a ressurreição, animando aquela igreja: olha, vocês estão passando por essa dificuldade, vocês estão sendo perseguidos, muitas vezes mortos, mas olha, eu morri e ressuscitei, estou aqui no meio da igreja, Jesus falando para essa igreja de Esmirna. Então vocês não devem temer, vocês não devem ter medo, porque eu ressuscitei, e assim como eu ressuscitei, vocês ressuscitarão. Eu acho, irmãos, que uma das principais coisas que o cristão tem que ter em mente é a ressurreição de Cristo. Muitas vezes nós lembramos da ressurreição de Cristo só na Páscoa, né? Na Páscoa nós temos o culto da ressurreição, que é muito bom, tudo, mas nós devemos lembrar da ressurreição de Cristo sempre. Porque o apóstolo Paulo falou que se nós tivermos a esperança somente nas coisas desse mundo, somos maiores miseráveis. Mas a nossa esperança não está só nas coisas desse mundo. O nosso Rei, o nosso Senhor, o único Deus, Ele morreu pelos nossos pecados, sim, mas em 3 dias Ele ressuscitou. E foi visto por mais de 500 pessoas, e depois de 40 dias ainda foi visto pelos apóstolos. Então nós podemos ter a certeza que, assim como Jesus falou, aquele que crê em mim possui a vida eterna. Não terá a vida eterna, mas possui a vida eterna. Talvez fosse essa mensagem que Jesus estava passando para essa igreja, para essa igreja, que estava sendo perseguida, estava sofrendo, né, perseguição. Estava sofrendo perseguição. Dessa igreja de Esmirna, estava sofrendo perseguição. O Jesus que venceu a morte é o remédio para alguém que está enfrentando a perseguição e a morte. Então as pessoas eram levadas ali para serem devoradas pelos leões, nas arenas, para serem mortas, queimadas, crucificadas, né? E Jesus fala para elas: olha, eu ressuscitei, e vocês vão ressuscitar comigo no último dia. A igreja de Pérgamo, que estava se misturando com o mundo e perdendo o senso da verdade. Jesus se apresenta como aquele que tem espada afiada de 2 gumes, que exerce juízo e separa a verdade do engano. Pérgamo estava em conflito entre a verdade e o engano. Então Pérgamo, né, que nem muitas igrejas nossas hoje, né, irmãos? Igrejas nas quais querem se adaptar ao mundo, né? Então se veste como o mundo, se porta como o mundo, né? E é interessante que nós temos que fazer a separação entre aquilo que é santo e aquilo que é puro e aquilo que é impuro, né? E como nós fazemos essa separação? Segundo as Escrituras. Não estou falando aqui, irmãos, de calça comprida, ou de vestido, ou de cabelo, né? Ou de assistir televisão ou não. Eu estou falando que muitas igrejas se parecem mais com o mundo do que com Cristo. Na igreja de Pérgamo estava acontecendo a mesma coisa. Essa igreja estava mais se parecendo com o mundo
do que se parecendo com Cristo, né? Para a igreja de Tiatira, que estava tolerando a impureza e caindo em imoralidade. Irmãos, algo interessante. Vamos aí, a questão da impureza, né? Essa igreja estava tolerando a impureza, ou seja, estava tolerando o mau testemunho dentro da igreja. Vamos entender, irmãos. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. O pecado tem que ser tratado, né? Na forma de disciplina, né? Na forma de conversa, na forma da palavra principalmente. Tem que ser tratado. Mas o pecador, Jesus ama e nós devemos continuar amando o pecador. Porque aquela pessoa que deslizou, aquela pessoa que errou e que pecou, é ser humano que nem nós. Hoje, pela graça de Deus, estamos em pé, mas podemos cair. E vamos falar a verdade, irmãos, muitos de nós já caímos. Então nós temos que ter um olhar mais brando para com esse irmão e essa irmã que caiu em pecado. Não olhar brando, vamos entender, para com o pecado. Não, o pecado tem que ser condenado, né? Tem que ser extirpado. Mas olhar brando para aquela pessoa que às vezes está em conflito consigo mesma. Então a nossa intenção, a nossa atitude, né, irmãos, aliás, tem que ser de aproximar esse irmão e essa irmã que caiu aos pés da cruz para que ele se arrependa. E não afastá-lo da cruz. E o que acontece em muitas igrejas, irmãos, que infelizmente esse irmão e essa irmã que cai, as pessoas nem olham mais para ele, nem cumprimentam mais, excluem essa pessoa, quando na verdade eles deveriam abraçar, eles deveriam falar, vamos orar juntos, porque eu também poderia cair. Então, muitas vezes, irmãos, assim como foi na igreja de, deixa eu ver aqui, assim como foi na igreja de, só um minutinho, irmãos. Isso, assim como foi na igreja de Tiatira, né? Muitas vezes é em nossas igrejas, né? Não, na igreja de Sarças, desculpa, irmãos, não de Tiatira, na igreja de Sarças. Jesus se revela como aquele que tem 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. A igreja tinha fama, mas não tinha realidade. Tinha aparência de vida, mas estava morta. Então, muitas igrejas, né, elas aparentam ser uma igreja forte, uma igreja revigorante, tem até a aparência de vida, mas estão mortas. Então, nós temos que fazer uma análise como igreja, como nós estamos. Para a igreja de Filadélfia, uma igreja fraca, mas fiel. Olha que interessante, uma igreja fraca, mas fiel. Jesus vê muitas oportunidades diante da igreja e diz para ela que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e fecha e ninguém abrirá. Então é interessante a igreja de Filadélfia, né? Uma igreja que era fraca, não era uma igreja forte, robusta ainda, contudo, fiel. Isso nos ensina algo interessante, irmãos, a nossa total dependência de Jesus. Toda vez que a igreja se acha forte, se acha autossuficiente, ela está longe de Cristo. Mas toda vez que a igreja se volta a Ele, né, e realmente confessa a sua total dependência dEle, aí sim, realmente, ela é forte, está fortalecida. Independentemente, irmão, se a igreja estiver fraca ou forte, nós devemos continuar fiéis. Assim como a igreja de Filadélfia, uma igreja que tem essa característica, ela era uma igreja fiel. Para a igreja de Laodiceia, uma das piores igrejas das cartas, uma igreja sem fervor espiritual, morna, rica financeiramente, mas pobre espiritualmente. Jesus se apresenta como aquele que é constante e fidedigno no meio de tantas mudanças. Então, a igreja de Laodiceia é uma igreja que perdeu sentido. É uma igreja que confia em si própria. É uma igreja soberba, né? Uma igreja morna. Falarei mais sobre esta igreja mais para frente. 3. Dentro da mesma igreja temos pessoas fiéis e pessoas infiéis. Isso é importante, hein, irmãos, nós notarmos. Então, dentro da mesma igreja tem pessoas fiéis e pessoas infiéis. Como Jesus falou, tem o joio e tem o trigo. Não cabe a nós, quero deixar bem claro, repetir, né? Não cabe a nós falar, esse é joio e esse é trigo. Deus sabe do coração. Mas, em contrapartida, nós vemos as obras. Pelas obras nós conhecemos, né, se aquela pessoa está em Cristo
ou não. Mas não podemos julgar se aquela pessoa é realmente salva ou não. Isso não cabe a nós. Tá? Em Pérgamo, alguns crentes estavam seguindo a doutrina de Balaão. Vamos ver isso no capítulo 2, versículo 14 e 15. Capítulo 2, versículo 14 e 15. Mas algumas poucas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que retêm a doutrina dos Nicolaítas, o que eu odeio. Então, a heresia, né? Aqui em Pérgamo, muitos estavam aderindo, estavam voltando a essa doutrina, a essa heresia, né? A doutrina de Balaão, né? Que lançava tropeço diante do povo de Deus também, né? Em Tiatira, havia tolerância aos ensinos e práticas de uma profetisa imoral. Versículo 2, capítulo 2, versículo 20. Capítulo 2, versículo 20. Mas algumas poucas tenho contra ti, que deixa Jezabel, mulher que se diz profetiza. Então ela se diz profetiza, mas não é. Ensinar e enganar os meus servos, para que fornicam e comam dos sacrifícios da idolatria. Então nós vemos, né, que realmente tinha muitas heresias aqui em Pérgamo e em Tiatira também, né? Até com essa profetisa aí. Irmãos, muito cuidado com esses profetas que aparecem. Muito cuidado com essas profetisas que aparecem, né? Muito cuidado, porque eles podem ser revestidos de um espírito maligno, para te enganar, para te induzir ao erro. E como nós nos defendemos disso? Nos voltando às Escrituras. Quando você se volta às Escrituras, toda e qualquer heresia, ela é desmontada. Por exemplo, essa profetisa, se eles se voltassem às Escrituras, eles iam saber que a Bíblia não fala nada dessa profetisa, e tudo que ela ensinava não era bíblico. Então, logo, se não era bíblico, eles não deveriam seguir, né? E o que aconteceu foi justamente ao contrário. Muitos seguiam, né, essa profetisa que se dizia ser uma mulher de Deus, mas na verdade não era. E ensinava até eles comerem da carne sacrificada aos ídolos. Olha aí, ensinava até a se prostituir com os ídolos. Olha aí. Mas nem todos os crentes caíram nessa heresia perniciosa. Então alguns caíram nessa heresia da profetisa, mas muitos não caíram. Mostrando, né, que na igreja tem crentes fiéis e crentes infiéis. E nas nossas igrejas não é diferente, irmãos. Vamos ver no capítulo 2, versículo 24 e 25. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina. Qual doutrina? A doutrina de Jezabel, daquela profetisa, né? E não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei. Mas o que tendes, retenho até o dia que eu venho. Interessante, Jesus fala, o que tendes, que era o bom testemunho desses crentes fiéis, você deve o quê? Reter até que eu venha. Essa é uma mensagem para nós, irmãos. O nosso testemunho, a nossa integridade, a nossa convicção de cristão, nós temos que reter, nós temos que guardar como tesouro até a volta do Senhor Jesus. Não importa se todo mundo faz errado. Em nosso contexto, aquele que faz errado cresce mais rápido, aparentemente. Aquele que faz errado se passa por certo. Mas continue servindo a Deus. Continue sendo crente fiel. Porque quando ele voltar, ele não vai analisar o cargo que você tem na igreja. Ele não vai analisar a riqueza que você tem. Quando Cristo voltar, ele vai provar as suas obras. E nós seremos julgados segundo as nossas obras. Continuando então, irmãos. Em Sarses, embora a igreja estava vivendo de aparência, a igreja de Sarses, como nós vimos, né? Uma igreja que estava só vivendo de aparência, mas havia uns poucos que não haviam contaminado as suas vestiduras. Então, mesmo a igreja de Sarses, uma igreja que estava vivendo só de aparência, como muitas hoje, né? Ainda existia dentro dessa igreja crentes fiéis. Vamos ver o capítulo 3, Apocalipse 3, versículo 4. Apocalipse, capítulo 3, versículo 4.
Mas também tem em Sarses algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão vestidos de branco, porquanto são dignas disso. Ou seja, a vestidura branca representa o que é a santidade, né? Uma vida limpa, uma vida íntegra diante de Deus. Eu gosto muito daquela passagem, né? Onde Jesus encontra Natanael, e ele fala para Natanael, não há nada de falso nele, eis aí um israelita verdadeiro. Será que Jesus olha hoje para cada um de nós, irmãos, e vê esse mesmo testemunho? Não há nada de falso nele? Ou será que hoje Jesus olha para nós e se decepciona? Qual grupo nós estamos, irmãos? Daqueles crentes fiéis? Crentes intrípidos? Aqueles crentes que não têm medo de nada porque confiam no seu Senhor? Nós estamos naquele grupo de crentes que infelizmente perderam o amor, que infelizmente perderam o sentido, que são crentes somente de nome. Irmãos, o que mais conta nos nossos dias não são as nossas palavras, mas as nossas atitudes. Quer conhecer um verdadeiro crente? Vê a vida dele. Vê como ele é com os negócios dele, com a esposa dele, com a família dele. E aí você vai conhecer se essa pessoa realmente serve a Deus ou não. Porque somente por pregar a palavra, somente por cantar e ir na igreja, não quer, ou pôr uma Bíblia debaixo do braço, né? Ou vestir uma roupa bonita, né? Não quer dizer que a pessoa é crente. Muitas vezes nós usamos máscaras. Mas mesmo nessa igreja de Sarses, que era uma igreja que vivia de aparência, existiam crentes fiéis. Em Éfeso, havia fidelidade na doutrina, então eles eram bíblicos, né? Na doutrina eles tinham fidelidade. Mas faltava o amor na prática do cristianismo. Eram ortodoxos de cabeça e hereges na conduta. Então, essa igreja de Éfeso, ela estava cometendo... Só um minutinho, irmãos. Garganta seca, né? Essa igreja de Éfeso, ela estava cometendo o mesmo erro do que os escribas e fariseus. Conheciam a palavra, né? Então, assim, a pregação deles era excelente, uma pregação digna, né? Uma pregação boa, mas na prática, eles estavam negligenciando, duros demais, não estavam praticando, né? Em Esmina e Filadélfia, igrejas fiéis a Cristo, que haviam aqueles que eram sinagoga de Satanás no meio deles. Então, em contrapartida da igreja de Sarses, que era uma igreja que vivia de aparência, mas mesmo assim tinha um crente fiel, na igreja de Esmina e Filadélfia, a maioria da igreja era fiel, mas mesmo nessa igreja fiel, existia aqueles que eram do quê? Da sinagoga de Satanás, aquelas pessoas que não eram fiéis. Então, qual é a conclusão, assim, nessa parte que nós tiramos? A conclusão nessa parte, irmãos, é a seguinte, que toda igreja, né, tem pessoas que servem a Deus e pessoas que não servem. Toda igreja tem um crente cheio do Espírito Santo de Deus, e quem dera, né, todos fossem cheios, né? E tem igrejas que tem, e na mesma igreja tem aquele que é vazio totalmente. Na mesma igreja tem pessoas que é do mundo, que se dizem cristãos e não são, e na mesma igreja existem crentes fiéis. Então, nós vemos essa dualidade, né, em todas as igrejas, né? Na época e nos nossos dias também. A igreja nem sempre é aquilo que aparenta ser, quando examinada por Jesus. É aí que está a questão, né? Muitas igrejas se acham santas, muitas igrejas acham que estão fazendo a vontade de Deus. Mas quando Jesus examina, quando Jesus olha, o que será que ele vê? E é isso que nós vamos ver, o que Jesus vê aqui nas igrejas. Jesus conhece a igreja de forma profunda. Então Jesus não conhece a igreja só superficialmente, como nós conhecemos, mas de forma profunda. Ele está no meio da igreja, ele faz parte da igreja, ele é o cabeça da igreja. Ele instituiu a igreja, por isso que a igreja dele nunca caiu. Por isso que ele falou, edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque a igreja não é nossa, mas é a igreja de Cristo. Ele conhece as obras da igreja, onde está a igreja e o que ela está enfrentando. Jesus conhece a nossa luta, conhece as nossas obras,
conhece os nossos bons testemunhos como os maus também. Conhece aquele que é crente fiel, cheio do Espírito Santo, como conhece aquele que não é. Na igreja de Esmirna, por exemplo, quando é analisada por Jesus, é pobre aos olhos dos homens, mas rica aos olhos de Cristo. Olha que interessante, irmãos. Que sejamos pobres aos olhos dos homens. Que sejamos uma igreja, né? Assim que as pessoas olham, nossa, essa igreja é pobrezinha. Mas aos olhos de Deus que sejamos ricos. Porque Jesus continua buscando verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. E é interessante que Jesus fala para a mulher samaritana que ele busca pessoas que o adorem dessa forma. Irmãos, Jesus continua buscando dentro da igreja pessoas que o adorem em espírito e em verdade, com suas vidas. Pessoas que, se amanhã ou depois Jesus pedir a sua vida, elas estarão prontas para dar a sua vida por amor de Cristo, assim como Jesus deu a sua vida por nós. Mas muitos de nós somos covardes, e quando analisados por Cristo, somos reprovados. A igreja de Pérgamo tem gente tão comprometida com Deus ao ponto do martírio. Então é interessante nessa igreja de Pérgamo. Eles eram tão comprometidos com Deus que estavam prontos a morrer por Cristo. Mas tem também gente que cai diante da sedução do pecado. Então tem aqueles que estão prontos a dar a vida por Cristo a qualquer momento, e naquela época isso era bem forte, e tem aquelas pessoas que caíram na sedução do pecado, que aceitaram a heresia, que foram pelo caminho mais fácil. Jesus falou uma certa feita, vocês devem ir pela porta estreita, porque largo é o caminho que conduz à perdição, por isso muitos passam por ele. Por ser estreita a porta que conduz à vida, poucos são os que passam por ela. As pessoas, ainda mais nos nossos dias, elas querem o céu, mas não querem passar pela cruz. Jesus, sendo Deus, ele passou pela cruz. Sendo dono do céu, ele passou pela cruz, e nós muitas vezes queremos o céu. Porque se você falar para qualquer pessoa, você quer morar com Deus, você quer ir para o céu, a não ser que a pessoa tire um sarro, né? Não, eu não quero ir. Mas a maioria das pessoas vão querer esse lugar de paz, vão querer estar com Cristo, vão querer andar em ruas de ouro, né? Vão querer estar com Ele. Mas eu pergunto, e negar a si mesmo a cada dia e carregar a sua cruz? Você não quer? Então, irmãos, nós queremos o céu, mas nós não queremos passar pela cruz. E nós devemos passar pela cruz, porque Jesus falou, aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo a cada dia, carregue sua cruz, passar pela cruz e siga-me. Porque a vida cristã não é um mar de rosas, mas nós sentimos uma paz e uma alegria tão grande, que nenhuma coisa do mundo é capaz de dar, só a presença de Deus. A igreja de Tiatira está trabalhando mais do que trabalhava no início da sua carreira. Então, era uma igreja ativa, que trabalhava. Muito trabalho sem vigilância também não agrada a Deus, a Jesus. Ação sem zelo doutrinário e zelo doutrinário sem ação não agradam a Deus. Ou seja, essa igreja de Tiatira, ela caiu naquele conceito, eles iam, louvavam a Deus, trabalhavam, cantavam, pregavam, mas perderam o fervor. Eles faziam isso unicamente por um ritual, unicamente pela religião, por religiosidade. Então eles perderam o sentido principal da adoração a Deus. A igreja de Sardes tem nome que vive, mas está morta. Além disso, a gente na CTI espiritual, quase ali para morrer espiritualmente. Então ela tem nome que vive, mas está morta. Uma igreja fraca, né? A igreja de Filadélfia é fraca diante dos olhos humanos, mas poderosa aos olhos de Cristo. Lembrando que é Jesus que está analisando a igreja, aquele que conhece todas as coisas, né? Então a igreja de Filadélfia é fraca diante dos olhos humanos, mas poderosa aos olhos de Cristo. A igreja de Laodiceia considerava-se rica e abastada, mas aos olhos de Cristo era uma igreja pobre e miserável. Então a igreja de Laodiceia, ela se considerava rica e abastada. Talvez muitos batiam no peito falando, eu faço parte da igreja de Cristo, mas na verdade eles não sabiam que eles eram pobres e miseráveis. Vamos ver Apocalipse 3:17? Apocalipse 3,
versículo 17. Como dizes, rico sou, estou enriquecido. Quem diz isso é a igreja. E de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. E quem fala isso da igreja de Laodiceia é ninguém menos do que Jesus. Cristo anda no meio da sua igreja para oferecer-lhe oportunidade de arrependimento antes de aplicar o seu juízo. Irmãos, ninguém no juízo final vai poder dizer que não teve oportunidade. Deus ele dá a oportunidade de arrependimento antes de aplicar o seu juízo. A igreja de Éfeso foi chamada a lembrar-se, a arrepender-se, a voltar-se à prática das primeiras obras, ao primeiro amor. Caso esse expediente não fosse tomado, Jesus sentencia. E se não vendo, se Jesus sentencia, se caso eles não voltassem ao primeiro amor. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então Jesus vai dando oportunidade para o arrependimento, né? E se a igreja endurece o coração e não se arrepende, ele aplica o juízo. A igreja de Esmina, diante do martírio, é exortada a ser fiel até a morte. Então a igreja de Esmina era exortada a ser fiel até a morte. Já estava sendo uma igreja fiel. Então Jesus fala, olha, então vocês estão sendo fiel, continue sendo fiel até a morte. A igreja de Pérgamo, que estava dividida entre a verdade e o engano, né? Como nós vimos, né? Ali tinha a doutrina, ali tinha as pessoas que seguiam a profetisa e tinha outras pessoas que seguiam a verdade. Misturada com o mundo, Jesus adverte, portanto, arrepende-te. A mesma mensagem dos profetas, né, irmãos? Jesus fala para essa igreja, né? Arrependei-vos, né? E se não, venha a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Ou seja, ele exerceu juízo. A igreja de Tiatira, que abria suas portas a uma desregada profetisa, Jesus chama ao arrependimento, mas por recusar, né, a igreja de Tiatira recusou o arrependimento, envia este juízo. E chama os crentes fiéis a permanecerem firmes até a segunda vinda. Então, aqueles que eram fiéis ainda, que não entraram na doutrina da profetisa aqui na igreja de Tiatira, Jesus chama o quê? A eles serem fiéis, eles permanecerem firmes. Os irmãos estão percebendo, irmãos, que a mensagem central de hoje do estudo é justamente essa: permanecer fiel, permanecer em Cristo. Leiam João 15, eu já preguei sobre esse texto. Ali, o foco de Jesus é realmente que nós permaneçamos nele. Né? O importante não é como você começou, mas como você vai terminar e como você está. A igreja de Sardes recebe o alerta de Cristo que suas obras não são íntegras diante de Deus. Então, a igreja de Sardes, Jesus fala, suas obras não são íntegras diante de mim. Jesus alerta-os para o ensino que a igreja recebeu para que ela se arrependa. Novamente, o chamado arrependimento. Caso não se arrependa, virá o juízo. A igreja de Filadélfia é exaltada a conservar o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Interessante que aqui fala de coroa, né? E quando nós vemos coroa, significa o galardão, né? Porque, irmãos, a salvação, isso os irmãos já sabem, mas é bom lembrar, a salvação nós não perdemos ela, porque ela é garantida por Cristo, ela é dada pela graça de Deus, né? Porque pela graça sois salvos mediante o quê? A fé. Isso não vem de vós, de nenhum de nós, mas é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, a salvação ela não se perde, é garantida por Cristo. Ok. Mas o galardão, que é uma recompensa que Deus vai dar para cada cristão, depende das nossas obras. Então, o que Jesus fala para a igreja de Filadélfia é a mesma mensagem para nós hoje. Guarda o que tens para que não perca a sua coroa. Então, continue praticando as boas obras, continue sendo fiel, para que você não perca o seu galardão. Galardão nós podemos perder, irmãos, a salvação não. A igreja de Laodiceia é exortada a olhar para a vida na perspectiva de Cristo, a arrepender-se. Mesmo a Laodiceia, Jesus fala para ela se arrepender, pois a disciplina de Deus é um ato de amor.
Vamos ver se a disciplina de Deus é um ato de amor? Versículo 19 de Apocalipse 3. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Ou seja, né, mesmo aquela igreja de Laodiceia, que era uma igreja morna, uma igreja apática, uma igreja que já tinha perdido o sentido, Jesus ainda continua amando essa igreja e fala que realmente está disciplinando essa igreja, né, pois ele disciplina todo aquele que ama e toma por filho. Jesus anda no meio da sua igreja para dar gloriosas promessas aos vencedores. Irmãos, o que nós temos que ter em mente são as promessas de Deus. O nosso grande problema está com a memória. Nós esquecemos as promessas de Deus. E Deus tem promessas, e se Ele prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel para cumprir. Isso implica que nem todos os membros da igreja visível são membros da igreja invisível. Os irmãos vão de concordar. Nem todos os membros da igreja visível são membros da igreja invisível, da igreja universal de Deus. Nem todos os membros das igrejas locais são membros do corpo de Cristo. Nem todos os membros da igreja são vencedores. Mas todos os membros do corpo de Cristo são vencedores. Então, nem todos os membros da igreja local são salvos, são vencedores. Mas todos os membros do corpo de Cristo são vencedores. Então, nós devemos fazer parte do corpo de Cristo, e não somente de uma igreja local. As promessas aos vencedores tratam da bênção que a igreja estava buscando ou necessitando. E quais seriam essas bênçãos que a igreja estava buscando ou necessitando? A igreja de Éfeso: o vencedor se alimentará da árvore da vida. Isso significa ter a vida eterna. A vida eterna é comunhão com Deus. E Deus é amor. Ele não tem amor, Ele é amor. Eles haviam abandonado o seu primeiro amor, mas os vencedores iriam morar no céu, onde o ambiente é amor, pois ter comunhão eterna com Deus, que é o amor. A igreja de Esmirna: o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. E os irmãos podem ler Apocalipse. A segunda morte são para aquelas pessoas que não aceitaram Jesus. São aquelas pessoas que serão condenadas, que passarão pelo trono branco, pelo juízo de Deus, que serão condenadas. Os imperadores romanos, os déspotas, o anticristo pode até matar os crentes, mas eles jamais enfrentarão a morte eterna. Então, naquele contexto de perseguição, né? O imperador romano, os déspotas, os governadores da época, os carrascos, podiam matar os crentes, mas não podiam tirar a vida eterna deles. Ninguém pode tirar a vida eterna de nós, irmãos. E por que ainda estamos com medo? E por que ainda estamos acomodados em nossa própria vida? E não abrimos mão de tudo por Cristo. A igreja de Pérgamo: o vencedor receberá um maná escondido, uma pedrinha branca com um novo nome. Teremos um novo nome. Estava até brincando com Pedro hoje, né? Falei, o seu nome não vai ser Pedro. É um novo nome que Cristo vai nos dar. Interessante que até o nosso nome, né? Ele vai mudar, né? Isso denota, né, a intimidade, né, que nós vamos ter com Ele, o relacionamento de Deus conosco, né, realmente como Pai, né, um novo nome, né, chamar pelo nome, né. Nós chamamos pelo nome aquelas pessoas que nós consideramos mais, né, temos mais intimidade. Para uma igreja que misturava com o mundo, o vencedor recebe uma promessa de absolvição no juízo e não de condenação com o mundo. A igreja de Tiatira: para uma igreja seduzida pelo engano de uma profetisa, né, aquela chamada Jezabel, o vencedor recebe a promessa de receber autoridade sobre as nações e possuir não os encantos do pecado, mas o Senhor da glória, a estrela da manhã. A igreja de Sardes: para uma igreja que só vive de aparência, como a igreja de Sardes era, mas está morta, os vencedores recebem a promessa de que seus nomes estão escritos no livro da vida e os seus serão confessados diante do Pai no dia do juízo. Olha que promessa maravilhosa, que os nomes daqueles que são fiéis nessa igreja, né, estão escritos no livro da vida
e que Jesus confessará ele diante do Pai. A igreja de Filadélfia, chamada uma igreja fiel, né? Para uma igreja fraca, para uma igreja fraca, mas fiel, o vencedor recebe a promessa de ser coluna no santuário de Deus. A coluna é que sustenta o santuário. Eles podem ser fracos diante dos homens, mas são poderosos e fortes diante de Deus. A igreja de Laodiceia, igreja que não tem nenhum elogio, como nós vimos, para uma igreja que se considerava rica e autossuficiente, mas era pobre e miserável. O vencedor recebe a promessa de assentar-se com Cristo no seu trono. Então nós vemos que mesmo nessa igreja de Laodiceia, onde Jesus só tem críticas a essa igreja, ali nessa igreja também existiam crentes fiéis, né? Porque tem a promessa para esses crentes fiéis assentar-se com Cristo no seu trono. Então, se não tivessem crentes fiéis nessa igreja de Laodiceia, logo não teria nenhuma promessa de Jesus. Mas como tinha, podia ser poucos, podia ser, né? Pouquíssimos. Tinha poucos crentes fiéis, tem a promessa, né? Desse crente que continua fiel, né? Se assentar com Cristo no seu trono. Caminhando então para a conclusão, né? Para todas as igrejas há um refrão: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A mensagem de Cristo foi direcionada às 7 igrejas da Ásia, mas ela é direcionada à nossa igreja hoje. Em todas as igrejas, em todas as épocas, e ainda mais a nossa hoje. Todas as igrejas têm problema com falta de amor. Todas as igrejas, muitas delas estão frias, mornas, poucas estão quentes. Todas as igrejas têm crentes fiéis e crentes infiéis, como nós vimos. E para nós, assim como para aquelas igrejas, Jesus promete a vida eterna. Jesus promete que estaremos com Ele. Jesus promete que Ele voltará e nos confessará diante do Pai. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? A Bíblia declara que ao mesmo tempo que o diabo está nos acusando diante de Deus, e a nossa consciência também, né? Muitas vezes nós nos acusamos, nos martirizamos. Deus é maior do que a nossa consciência e Ele é nosso advogado, fiel e justo diante de Deus, que toma a nossa causa. Já tomou a nossa dor, morrendo pelos nossos pecados, pagou um alto preço, mas Ele toma novamente a nossa dor e nos confessa diante do Pai, e fala: realmente, eles estão longe, realmente eles pecaram, mas eu morri por eles, e o meu sangue é suficiente para perdoar pecados, pois Ele é o único que tem autoridade para perdoar pecados. Não estamos estudando apenas para o nosso deleite intelectual. Verdade, irmãos, não estamos estudando somente para termos mais conhecimento intelectual ou curiosidade teológica. Precisamos ouvir o que Deus está falando conosco. E Deus fala através da sua palavra, que é viva e eficaz. Precisamos ouvir, irmãos, o que Deus está falando conosco. A bem-aventurança não é apenas ler e ouvir, mas também obedecer as profecias desse livro. Para finalizar, Apocalipse 1, vamos ver essa bem-aventurança na Bíblia. Apocalipse 1, versículo 3. Só um minutinho, irmãos. 1, versículo 3. Bem-aventurado ou feliz é aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, mais importante do que ler ou estudar, escutar, mais importante do que isso é você praticar a palavra. Foi o que Jesus disse depois que falou do Sermão do Monte. Aquele que ouve minhas palavras e as pratica, eu comparo ao construtor prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Via a tempestade, via os ventos fortes, porque dificuldades todos nós temos e vai vir para o crente também. E a casa ficou firme, porque estava sobre a rocha. Mas aquele que ouve minhas palavras, isso se aplica ao Apocalipse também, e não pratica. Eu compararei a um construtor insensato, que construiu sua casa sobre a areia, sem alicerce. Veio chuva, veio vento forte, a casa caiu e grande foi sua queda. Então Jesus ali está nos ensinando, e já nos mostrando logo no início do livro de Apocalipse, que nós precisamos estudar, ouvir e praticar a palavra, para que ela tenha maior efeito em nossas vidas. E é interessante, né, irmãos,
que o efeito que a palavra tem nas nossas vidas não é só para nós, é para o próximo. Que venhamos ser uma árvore cheia de fruto, porque a árvore é interessante, ela somente dá o fruto e não recebe nada em troca, né? As pessoas tomam o fruto das árvores, né? Você imagine aí, né? Por exemplo, uma laranjeira, né? Você toma o fruto da laranjeira e você não dá nada em troca para ela. Ela só dá o fruto. E mesma coisa nós, irmãos, nós damos fruto. Amém? Que Deus abençoe cada um dos irmãos, né? Eu vou passar agora a palavra para o Mendes. Não somente para fazer um feito singular, é mistério agir como um coador, mas as coisas mais humildes por executar, deves fazê-las com fervor, brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer, brilhar no meio do teu viver. Ó, talvez alguma vida possas alegrar com palavras doces em amor, ou talvez algumas almas tristes alcançar, brilhando a mensagem do Senhor, brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer, brilhar no meio do teu viver. Por maior que seja teu esforço exercer, por mais firme a tua devoção, em redor, oh, quantas almas vivem sem prazer, jazem na negra escuridão, brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer, brilhar no meio do teu viver. Continuando então a louvar e engrandecer o nome do nosso Deus, né? Agora chegou um momento na onde nós ouviremos a voz do nosso Deus através da palavra, que o irmão já disse no estudo, ela é viva e eficaz, né? E o texto, irmãos, que Deus colocou no meu coração para nós refletirmos esta manhã, é o texto justamente da igreja de Laodiceia que nós falamos tanto. Apocalipse 3, versículo 14 ao 22 diz o seguinte: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, ou seja, Jesus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fora frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te.
Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe considerarei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos, irmãos. Amado e glorioso Pai, muito obrigado, Pai, pelos louvores, porque o Senhor habita no meio dos louvores do teu povo. Muito obrigado pela tua igreja, Senhor, por cada irmão, cada irmã, que tiraram um tempo para investir no reino. Muito obrigado. Muito obrigado pelo estudo da tua palavra que nós fizemos. Agora chegou o momento, Pai, do Senhor falar conosco através da tua palavra na pregação. Fala conosco com poder e autoridade para que vidas sejam transformadas, para que corações sejam quebrantados. Usa-me com trepidez, ousadia, Senhor Deus o Pai, porque eu sei da minha pequenez e que sou apenas um vaso de barro, para que a sua excelência se mostre na minha vida e vidas sejam edificadas, e que toda a glória seja dada a Ti. Amém. O tema é uma convocação urgente ao fervor espiritual. Uma convocação urgente ao fervor espiritual. De todas as cartas às igrejas da Ásia, esta é a mais severa. Jesus não faz nenhum elogio à igreja de Laodiceia. Pelo contrário, Jesus já começa dizendo que essa igreja é morna. Então Jesus é realmente severo com essa igreja. E nós vamos ver o porquê disso, né? A única coisa boa em Laodiceia era a opinião da própria igreja sobre ela mesma. E era completamente falsa. A única coisa boa em Laodiceia era a própria opinião que a igreja tinha dela mesma. Porque a igreja se considerava rica, se considerava abastada, né? E essa era a opinião que a igreja tinha de si própria. Mas até essa opinião que a igreja tinha era falsa. Muitas vezes, irmãos, a opinião que temos sobre a igreja pode ser falsa. Muitas vezes nós achamos que nós estamos agradando a Deus, que nós estamos no centro da vontade de Deus, e não estamos. Então nós temos que nos analisar como igreja de Cristo. A igreja somos nós. Será que realmente nós estamos fazendo a vontade de Deus ou não? Será que a opinião que nós temos sobre a nossa vida é a correta, ou estamos vivendo um auto-engano? A cidade de Laodiceia foi fundada em 250 a.C., por Antíoco da Síria. A cidade era importante pela sua localização, era uma cidade portuária. E é por isso que era uma cidade bem abastada e era uma cidade rica. Ficava no meio das grandes rotas comerciais. Era uma cidade rica e opulenta. Era uma cidade rica e opulenta. É bem provável, né, que essa igreja tinha como Deus o Baal. Baal não, desculpa, irmãos, Mamon. Que Jesus chamou de Deus, né, que são as riquezas. Lembra quando o jovem rico chegou diante de Jesus e falou: bom mestre, o que farei para lhe dar a vida eterna? E Jesus fala que ele devia cumprir os mandamentos. E depois ele vai triste, porque tinha muitas riquezas. Talvez essa igreja confiava tanto nas riquezas, que deixou de confiar em Cristo. A igreja tinha a cara da cidade. Em vez de transformar a cidade, ela tinha se conformado à cidade. Laodiceia era a cidade da transigência. E a igreja tornou-se também uma igreja transigente. Então é um grande erro que nós não devemos cair, né, irmãos? Romanos 1 e 2. Vamos ler Romanos 1 e 2? Nós devemos transformar o mundo, não se conformar a ele. Assim como Laodiceia tinha se conformado com a cidade. Olha que interessante, irmãos. Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, versículo 12, leremos o versículo 1 e o 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o nosso culto é a nossa vida, é a nossa semana, as nossas obras, né, irmãos? Fora da igreja. E não seres conformados com este mundo. Assim como a Laodiceia tinha sido conformada com aquela cidade. Laodiceia tinha se conformado com o mundo, irmãos. E muito das nossas igrejas hoje tem se conformado com o mundo. Ao invés de transformar, né, pela mudança que já aconteceu dentro dele, o mundo se conforma ao mundo. Vemos igrejas que são muito mais mundanas do que de Cristo.
Que sejamos a igreja de Cristo, irmãos. Né? Não vos conformeis com o mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós só vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus quando nós não nos conformarmos com esse mundo. Quando nós denunciarmos o pecado, aí sim nós saberemos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aí está o motivo pelo qual muitas igrejas estão sem direção. Porque se conformaram ao mundo. Por isso que não tem direcionamento, por isso que não tem objetivo, por isso que a gente vê tanto mau testemunho por aí, porque se conformou com o mundo. Porque vive o mundo, ama o mundo e não ama Cristo. Não tem como nós servirmos dois senhores, ou nós servimos a Deus ou ao mundo, ou nós estamos no Espírito ou nós estamos na carne. Né? E hoje, você, meu irmão e minha irmã, está no Espírito ou na carne? Não leve por base de vir na igreja ou estar assistindo o culto, que isso não quer dizer muita coisa. Analise a sua vida. As suas obras vão dizer se você está no Espírito ou na carne. A igreja de Laodiceia é a igreja popular, uma igreja popular, satisfeita com sua prosperidade, orgulhosa de seus membros ricos. A religião deles era apenas uma simulação. Quantas igrejas, né, irmãos? Os membros são medidos pelos dízimos que contribuem. São medidos por aqueles que contribuem mais e menos. Eu já vi igrejas que aquele que contribuía mais, trabalhava mais na igreja, tinha mais oportunidade do que aquele que contribuía menos. Graças a Deus, na nossa igreja não existe isso. E nem deve existir nenhuma igreja, né, irmãos? Porque dízimo é algo particular, é um culto, né, que a pessoa faz particularmente a Deus. E Deus sabe da necessidade, Deus sabe aqueles que contribuem porque podem, e aqueles que não contribuem porque não podem. E Deus sabe aqueles que podem e não contribuem também. Deus sabe, Deus conhece o coração. Quem somos nós, né, para colocar em um empecilho tal como este, a obra de Deus? E qual o diagnóstico que Cristo faz dessa igreja de Laodiceia? Cristo está no meio dos candeeiros e anda no meio dos candeeiros. Então está no meio e ele anda pelo meio, né? Vê todas as obras. Cristo sonda a igreja de Laodiceia, assim como sonda a nossa igreja, irmãos. E chega ao seguinte diagnóstico: a igreja tinha perdido o seu vigor. Vamos ver o versículo 16 e 17 de Apocalipse 3? Apocalipse 3, versículo 16 e 17. Vamos ver lá se ela tinha perdido o vigor. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, ó, perdeu o vigor, vomitar-te-ei da minha boca. Se tornou uma igreja morna, não fazia diferença. Como dizes, eu estou rico e enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Então a igreja tinha perdido o vigor. Seus valores também, né? Ela achava que era rica e abastada, como muitos de nós achamos que estamos na presença de Deus e não estamos. Irmãos, nós não devemos achar que nós estamos na presença de Deus. Nós não devemos ser guiados pelos nossos sentimentos. Não. Nós devemos estar na presença de Deus. Nós devemos estar em Cristo, né, e não achar que nós estamos. Sua visão também tinha sido distorcida, suas vestimentas também. E qual é o diagnóstico que Jesus dá nesse cenário horripilante dessa igreja? Jesus identificou a falta de fervor espiritual da igreja. Vamos ver lá no versículo 15. O versículo 15. Conheça as tuas obras, que nem é frio nem quente. Quem deras foras frio ou quente. Então é uma igreja que não tinha fervor espiritual, não tinha unção do Espírito em suas pregações, em seus cultos. Quantas mensagens nós vemos, irmãos, em que o pregador traz uma teologia boa, um conhecimento bom, mas não tem a unção do Espírito. O que move os nossos corações, o que vai transformar cada coração é a unção do Espírito Santo. É Ele que vai transformar, é Ele que vai convencer do pecado, da justiça e do juízo, é Ele que vai causar arrependimento. Então as nossas pregações têm que ser repletas do Espírito Santo. Por isso que é tão importante, irmãos, ser um pregador daquela pessoa que é cheia do Espírito Santo de Deus, para que quando ele fale, aquela palavra vai de encontro a cada coração.
Na vida cristã, tem 3 temperaturas. Primeiro, um coração ardente, um crente cheio do Espírito Santo de Deus, que você seja esse crente, né? Um coração frio. Deus para mim tanto faz, né? Eu acredito, mas ele na dele, eu na minha. Um coração frio, né? Ah, morreu tal pessoa, todo mundo morre. O amor frio, coração frio, né? E um coração morno, que é o que Jesus fala para a igreja de Laodiceia em Apocalipse 3,16, né? Que não é frio nem crente, é uma igreja morna. Jesus e Satanás conhecem a maré espiritual baixa da igreja. Interessante. Tanto Jesus como Satanás conhecem a maré espiritual baixa da igreja. Nada se informa sobre tentação, perseguição, negação, apostasia ou abalos nessa igreja. Então, o problema da igreja de Laodiceia não era teológico, nem moral. Não havia falsos mestres, nem heresias nessa igreja de Laodiceia. Não havia pecado de imoralidade, nem engano. Não há na carta menção de hereges, malfeitores ou perseguidores nessa igreja de Laodiceia. E qual era o problema dessa igreja de Laodiceia? O que faltava era fervor espiritual. É isso que faltava na igreja de Laodiceia, faltava amor. Eles tinham deixado o amor, eles tinham, né, realmente se esfriado. Estava morna, uma igreja que causa ânsia de vômito a Jesus, quer dizer, que é recusada por Jesus. E esse é um dos grandes problemas das nossas igrejas. Achamos que somos santos, achamos que fazemos diferença, quando na verdade somos cercados de maus testemunhos, de corações frios. Hoje, Jesus quer tratar conosco. Nós achamos que somos santos, nós achamos que estamos agradando a Deus, mas nós não temos que achar, nós temos que agradá-lo. Quantos de nós, irmãos, vivemos uma vida dupla? Na igreja nós mostramos algo e fora da igreja nós mostramos algo totalmente diferente. Quem estiver na igreja fala, nossa, esse é um crente cheio do Espírito Santo. Olha aí. E fora da igreja você nem parece crente. Cuidado. Jesus quer tratar com você hoje. Hoje Ele está te exortando através da palavra, que é a primeira etapa da correção, como eu preguei em outros cultos. A primeira etapa da correção é o quê? A exortação pela palavra. Hoje Jesus está te dando a chance de você se arrepender, de deixar essa vida de pecado, essa vida dupla. Né? E se voltar a Ele, realmente, para que a igreja seja realmente a igreja de Cristo, adornada, não seja uma igreja morna. A nossa igreja tem sido uma igreja morna, porque tem deixado o primeiro amor, porque tem perdido o fervor espiritual, irmãos. Nós não podemos ser mais uma igreja morna, nós não podemos mais nos conformar com o mundo, nós não podemos mais brincar de ser crente, irmãos. Vamos começar a ser crente, vamos assumir a responsabilidade, vamos parar de colocar a culpa no outro, né? Vamos parar de falar, não, mas a culpa é do governo, a culpa é do irmão tal, a culpa é do pastor, a culpa é da igreja. Vamos parar de fazer isso, irmãos. Vamos chegar diante de Deus com sinceridade e falar, Senhor, eu tenho vivido no engano, eu tenho me enganado assim como a igreja de Laodiceia estava se enganando, eu tenho vivido longe dos teus caminhos. A tua palavra diz que eu devo te amar acima de todas as coisas, mas eu não tenho te amado. Eu não tenho te louvado de todo o meu coração. Seja sincero com Deus, Ele vai te ouvir. Ele quer ouvir isso da sua boca. Ele quer ouvir isso, que você fale isso diante dEle. Ele sabe, mas Ele quer ouvir. Seja sincero e fala, Senhor, a responsabilidade é minha. Eu estou longe dos teus caminhos. Eu tenho sido falso crente. E aí sim a graça de Deus vai recair sobre você. Porque o nosso principal problema, assim como era o problema de Laodiceia, é o ídolo que o nosso coração produz. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. E nós temos que tratar o ídolo como ele deve ser tratado, de Deus para ídolo. Porque o ídolo cai diante da presença gloriosa do único Deus sobre todas as coisas. Jesus, ele tem que ser o centro da igreja. Jesus, ele tem que ser o centro do seu coração. A igreja é feita de pessoas. Nós somos a igreja. Se a igreja está fraca, nós estamos fracos. Mas onde será que nós temos errado? A igreja de Laodiceia achava que não estava errada. Achava que estava agradando a Deus. E Jesus vem e fala, vocês são mornos. Aí eu acho que eles deram até um passo para trás. Nossa, quem está falando é Jesus. É o dono da igreja. É
É o dono de tudo está falando, vocês são mornos. Vocês não me agradam. Vocês confiam nas suas próprias riquezas. E não confiam em mim. Eu não tenho nada de bom para falar de vocês. Talvez, irmãos, a nossa igreja esteja assim, dessa forma. Talvez Jesus olhe hoje e não veja quase nada de bom. Mas Ele está nos dando hoje a oportunidade de nos voltarmos, cada um de nós que estamos errados. Você sabe se você está na presença de Deus ou não. Nós sabemos quando nós estamos agradando a Deus ou não. Mas nós precisamos ser sinceros com Ele. A igreja de Laodiceia achou que enganava Jesus, mas Jesus mostrou que ninguém engana. Quando você está vivendo assim, meu irmão ou minha irmã, uma vida dupla, você não está enganando a igreja. A Deus também ninguém engana, você está enganando a si próprio. Vamos parar, irmãos, de viver uma mentira e vamos viver realmente o Evangelho, tal como ele é. A palavra de Deus está vindo ao nosso coração hoje, assim como veio a igreja de Laodiceia. Nós precisamos, irmãos, ter uma vida espiritual robusta. Nós perdemos o fervor, nós perdemos a unção do Espírito, nós perdemos a direção. E nada acontece de uma hora para outra, as coisas acontecem aos poucos. Se você está frio hoje é porque você já estava frio há muito tempo. Então, irmãos, que viemos fazer uma autoanálise e ser sincero com Deus. Jesus identificou que um crente morno é pior do que um incrédulo frio. Olha aí, se a nossa igreja está morna, está pior do que daquelas instituições que não é igreja. É melhor ser um frígido trépido ou morno. É mais honroso ser um ateu declarado do que ser um membro incrédulo de uma igreja evangélica. Concordo plenamente. É melhor ser um ateu declarado, é melhor você dizer não quero servir a Deus, do que você estar na igreja, fazer parte do corpo de Cristo e viver um falso evangelho. Falta sinceridade. Os irmãos estão vendo onde eu quero chegar? Nós colocamos uma máscara que esconde toda a podridão da nossa vida. Estamos que nem os escribas e fariseus, por fora, roupas bonitas, as franjas adornadas, né? Falavam bem. E Jesus fala, vocês são sepulcros caiados. Por fora vocês falam bem, mas vocês não praticam, vocês não amam o próximo, vocês não socorram os órfãos, as viúvas. E nós como igreja, será que nós somos tão diferentes desses escribas e fariseus? Será que nós somos tão diferentes da igreja de Laodiceia? Eu acho que não, irmãos. Eu sei que a mensagem de hoje é uma mensagem dura, mas Deus quer tratar conosco. Eu estou indo pela palavra. Deus não quer mais, Jesus não aguenta mais essa mornidão das nossas igrejas, essa frieza espiritual. Ele quer hoje renovar as nossas forças. Ele quer nos encher do Santo Espírito, cada um de nós. Porque uma igreja cheia do Espírito Santo, ninguém segura. Aquele soldado que está bem adornado, que não está machucado, que está preparado para a batalha, dificilmente será vencido. Mas aquele soldado que está fraco, que está machucado, como muitos de nós estamos, pelo pecado, está cego, ele não consegue nem batalhar, não serve nem para a batalha. Que sejamos preparados e sejamos realmente sinceros conosco mesmo e com Deus. A queixa de Jesus contra os fariseus era contra a hipocrisia deles, como eu disse, acabei de dizer. Alguém que nunca fez profissão de fé e tem a consciência de sua completa falta de vida moral, é muito mais é muito mais fácil ser ajudado do que o outro que se julga cristão, mas não tem verdadeira vida espiritual. Então aquela pessoa que sabe que está distante, que nunca confessou Jesus, que não está na igreja, ela é muito mais fácil ela ser evangelizada do que uma pessoa que está na igreja. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? A pessoa que está na igreja, vai na igreja, louva, acha que está agradando a Deus. Como eu disse, irmãos, não devemos achar, devemos nos analisar e ver se realmente nós estamos agradando a Deus. Uma pessoa morna é aquela em que há um contraste entre o que diz e o que pensa ser. De um lado, o que ela realmente é, do outro. Então, uma pessoa morna é uma pessoa duas caras. Ela é uma pessoa na igreja e outra pessoa
fora da igreja, né? Ser morno é ser cego à sua verdadeira condição. Como eu disse, irmãos, tá vendo? Nós não devemos fazer vista grossa à nossa verdadeira condição. Se hoje, meu irmão e minha irmã, você está em pecado, ou talvez você ache que não esteja, se prostre diante do Senhor e fale que nem o salmista disse: Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau, porque eu acho que eu não estou em pecado, mas eu não sinto a tua presença. Eu acho que eu não estou em pecado, mas eu me sinto fraco, eu me sinto frio. Eu acho que estou em pecado, mas eu acho que eu não estou em pecado, mas também eu não vejo as tuas obras na minha vida, né? Jesus identificou que a autoconfiança da igreja era absolutamente falsa. Toda autoconfiança, irmãos, ela é falsa. Diante de Deus, ela é falsa. Nós devemos confiar nele, não em nós mesmos. E a igreja de Laodiceia, ela errou porque ela confiou nela mesma, não em Deus. A tragédia do auto-engano. Laodiceia se considerava rica, mas na verdade era o quê? Pobre. Sardes se considerava viva e estava morta. Esmirna se considerava pobre, mas era rica. Filadélfia tinha pouca força, mas Jesus coloca diante dela uma porta aberta. O fariseu deu graças por não ser como os demais homens, a oração do fariseu e do publicano. Muitos no dia do juízo vão estar enganados. Muitos no dia do juízo vão estar enganados. A igreja era morna devido à ilusão que alimentava a respeito de si mesma. Então a igreja era morna porque ela achava que era rica, abastada. Ela achava que estava bem diante de Deus e Jesus fala: você é morna, você é pobre. E a visão que essa igreja de Laodiceia tinha de si própria era uma visão falsa. E é isso, irmãos, que nós temos que ter em mente. Deixa Deus te mostrar como você está diante dele. Não tente convencer Deus que você está na presença dele. Esteja na presença dele. Laodiceia talvez quis convencer a Deus, falar: mas nós somos ricos, abastados. A igreja está bem adornada. Eu imagino a igreja de Laodiceia ali, né? Um templo formoso, bem pintado, até mesmo com coisas de ouro. A igreja era rica, né? E Jesus olha e fala: vocês estão mornos, vocês estão pobres. Diante de mim, vocês estão pobres, porque vocês confiam nas suas riquezas e não em mim. E muitos de nós confiamos no nosso trabalho, na nossa família, nas nossas riquezas, no nosso mérito, e não confiamos verdadeiramente em Jesus Cristo. Muitos de nós, que na igreja de Laodiceia, nos conformamos ao mundo, amamos o mundo e não amamos a Cristo. Essa é a realidade. Muitos de nós ganhamos o mundo todo e perdemos a nossa alma. Por que será que o apóstolo Paulo na palavra disse isso, né? Que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder sua alma? Deve ser porque muitos de nós que estamos nas igrejas, estamos ganhando o mundo ainda, estamos amando o mundo ainda, e estamos perdendo a nossa alma, dentro das igrejas. O Daniel já citou uma vez, e eu cito novamente, é verdade. Eu tive um professor na faculdade, né, que ele pregava de manhã a doutrina, e à noite ele pregava salvação em Jesus Cristo. E ele foi questionado: mas por que toda noite, toda a igreja é convertida, né, você ainda prega salvação em Jesus Cristo? Ele falou: engano seu. Muitas vezes vieram pessoas falar comigo à noite, e eu já sabia do que se tratava. E essa pessoa falou: eu me converti essa noite. Essa noite eu me reconciliei com Jesus. Está vendo, irmãos? Que não é tempo de igreja, não é estar na igreja que te condiciona a ser um crente segundo o coração de Deus? Então se analisa, né? Se analisa realmente e seja sincero diante de Deus. A mensagem de hoje principal é essa: seja sincero com Deus. A tragédia da autossatisfação. A igreja disse: não preciso de coisa alguma. Olha aí, ela achou que estava bem abastada, confiou na riqueza, né? A igreja de Laodiceia era morna em seu amor a Cristo. Claro que ela precisava de renovação, ela precisava ser cheia do Espírito Santo, mas ela achava que a riqueza dela era suficiente, Laodiceia. Mas amava o dinheiro. O amor ao dinheiro traz uma falsa segurança, verdade, e uma falsa autossatisfação, o amor ao dinheiro. Realmente,
Tudo que é comprado pelo dinheiro passa. Você compra um carro novo hoje, é aquela alegria, né? Poxa, carro novo, tal. Daqui a pouco esse carro não é mais novo. E você não tem aquela mesma alegria. É passageiro. Não estou dizendo que nós devemos trabalhar, ter as coisas. Devemos sim, se Deus nos abençoar. Aí você compra 1, 2, 3, 4, 5 carros para preencher aquele vazio no seu coração. E na sua mente você está abastado. E na sua mente você está bem. Sendo que realmente o vazio ainda continua no seu coração. Não é assim que as pessoas do mundo vivem? Por isso que Jesus falou para nós não nos preocuparmos com a comida e nem com a vestimenta, porque as pessoas do mundo que se preocupam com isso. Lembra daquele rapaz que Jesus citou? Ele olhou para a sua riqueza, guardou no celeiro e falou: eu tenho bastante. Descansa, goza minha alma. E Deus chegou para ele e falou: você é um louco. Hoje mesmo eu vou tratar com você, eu vou pedir sua alma. E o que você tem vai ficar para os outros. Não vai servir de nada. Por que será que Jesus falou, né? Ajuntai tesouros no céu. Porque nós temos uma tendência muito grande, que nem Laodiceia, irmãos, de ajuntar tesouros na terra. De ter raízes nesse mundo. Muito crente. Se Jesus voltasse hoje, ficaria triste. Não feliz. Porque tem raiz nesse mundo. Ah, mas minha casa, meu carro, muitos sonhos que eu não conquistei. Mas eu quero falar uma coisa para você que a Bíblia já diz. Nada disso tem o menor valor diante de Deus, a não ser uma vida de acordo com o Evangelho. É isso que Laodiceia não tinha entendido. E Jesus dá a oportunidade de Laodiceia entender, assim como hoje, irmãos, está dando a oportunidade de entendermos isso. Que nossas riquezas, o nosso mérito, são só para as coisas dessa vida. E em nada a nossa riqueza e nosso mérito serve diante de Deus. Jesus revelou que um crente morno, em vez de ser o seu prazer, lhe provoca náuseas. Versículo 16, né? Vou vomitar-te-ei da minha boca. Olha aí. Um crente morno, ao invés de dar prazer a Cristo, agradar a Ele, causa náuseas. Você só vomita o que ingeriu. Só joga fora o que está dentro. A igreja de Laodiceia era de Cristo, mas em vez de dar alegria a Cristo, estava provocando náuseas nele, ou seja, estava desagradando ele. Uma religião morna provoca náuseas. Jesus tinha muito mais esperança nos publicanos e pecadores do que nos orgulhosos fariseus. Fomos salvos para nos deleitarmos em Deus e sermos a delícia de Deus. Somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, a herança de Deus, a menina dos olhos de Deus, a delícia de Deus. Mas, quando perdemos nossa paixão, nosso fervor, assim como a igreja de Laodiceia perdeu e muitas das nossas igrejas perderam, quando nós perdemos nosso entusiasmo, provocamos dor em nosso Senhor, náuseas ao nosso Salvador. Cristo repudiará totalmente aqueles cuja ligação com Ele é puramente nominal e superficial. A igreja de Laodiceia desapareceu. Da cidade só restam ruínas. A igreja perdeu o tempo da sua oportunidade. E diante desse cenário que nós vivemos hoje, de igrejas mornas, de crentes mornos, de vidas duplas, qual que é o apelo que Jesus faz à igreja hoje? Primeiro, Cristo se apresenta como um mercador espiritual. Cristo prefere dar conselhos em vez de ordens. Interessante, né, irmãos? Cristo preferiu dar conselhos, arrepende, né, ao invés de ordens. Sendo soberano do céu e da terra, criador do universo, tendo incontáveis galáxias e estrelas na ponta dos seus dedos, tendo direito de emitir ordens para que lhe obedeçamos, prefere dar conselhos. Esse é o nosso Deus, o Deus de amor, o Deus que conversa, né? Ele poderia ordenar, mas prefere nos aconselhar. A suficiência está em Cristo. A igreja julgava-se autossuficiente, mas os crentes deveriam encontrar sua suficiência em Cristo. Então, irmãos, a nossa suficiência deve estar em Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo,
Depois de ter a visão lá do paraíso, ele tem um espinho na carne. E ele pede para que esse espinho seja tirado, porque esse espinho causa dor. E Jesus fala: a minha graça te basta. Cristo é suficiente para nós, ele deve nos bastar. A igreja é uma preciosa mercadoria. O ouro que Cristo tem é o reino do céu. A roupa que Cristo oferece são as vestes da justiça e da santidade. O colírio que Cristo tem abre os olhos para o discernimento. Ou seja, o pecado nos cega, mas quando entregamos a nossa vida a Cristo e nos arrependemos, realmente, somos sinceros com Ele, os nossos olhos se abrem e vemos aquilo que estava na nossa frente e não enxergávamos. Cristo está conclamando os crentes a não confiarem em seus barcos, em suas fábricas, em sua medicina. Ele nos chama a Ele mesmo. Só Cristo pode enriquecer nossa pobreza, vestir nossa nudez e curar a nossa cegueira. Cristo também nos chama hoje, irmãos, a uma mudança de vida. Vemos aqui uma explanação e uma exortação. Eu disciplino e repreendo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Cristo não desiste da igreja. Apesar da sua condição, Ele a ama. Olha que notícia maravilhosa. Ele não desistiu de você. Antes de revelar seu juízo, que seria vomitar da boca, Ele demonstra sua misericórdia. Repreende e disciplina aquele que ama. Antes do juízo, Ele disciplina. Antes do juízo, Ele dá oportunidade de arrependimento. As pessoas, irmãos, não vão ao inferno porque Deus deseja. Não vão ao inferno porque Deus as lança no inferno. As pessoas só vão ao inferno porque recusaram o amor de Deus. Porque recusaram a graça de Deus. É por isso que as pessoas vão ao inferno. E você, que acha que está abastado e não quer se arrepender, está recusando a graça de Deus, e cuidado. A pedra precisa ser lapidada para brilhar. A uva precisa ser prensada para produzir vinho. Inegavelmente é porque anseia salvá-los do juízo final, é que os repreende a disciplina. Então Jesus exerce a disciplina porque quer salvar a sua igreja do juízo final. Essa igreja de Laodiceia, assim como nós. A base da disciplina é o amor. Porque Ele ama, Ele disciplina. Porque ama, chama ao arrependimento. Porque ama, nos dá a oportunidade de recomeçar. Porque ama, está disposto a nos perdoar. Olha aí, irmãos. Os irmãos estão vendo que o problema não está em Deus? Ele nos ama. Ele está disposto a nos perdoar. O problema somos nós e o nosso coração, e não Deus. Que venhamos parar, irmãos, de olhar para nós mesmos e colocar empecilhos. Confie no poder de Deus e no que Ele pode fazer em suas vidas. Quando você evangelizar uma pessoa, não olhe para a pessoa em si, mas olhe para o Deus que você serve e o que Ele fez na sua vida, Ele pode fazer muito mais na vida daquela pessoa. Não confie nas pessoas, mas confie em Deus, no sentido de que Ele pode fazer, pode fazer muito mais do que nós imaginamos, pensamos ou pedimos. Porque muitas vezes nós olhamos para uma pessoa e já desistimos dela, mas Cristo a ama e morreu também por essa pessoa. A salvação é uma questão totalmente pessoal. Então, cada um de nós temos o nosso particular com Deus. Salvação é totalmente pessoal. Enquanto muitos batiam a porta no rosto de Jesus, outros são convidados por Ele. Cristo vem visitar-nos. Coloque-se em frente da porta do nosso coração. Ele bate, deseja entrar. E é interessante que quando Jesus fala, né, eis que estou à porta e bato, Ele está falando à igreja de Laodiceia. Interessante que essa igreja de Laodiceia era uma igreja adornada, uma igreja bonita, uma igreja próspera, uma igreja rica. Só que o principal, que era Jesus, estava do lado de fora. E Ele fala, eis que estou à porta e bato. Eu quero entrar, eu quero estar com vocês. Né?
mas infelizmente muitos não abriram a porta para que ele entrasse. E Jesus insiste, eis que estou à porta e bato. De que maneira ele bate? Através das escrituras, do sermão, do hino, de um acidente, de uma doença. É assim que Jesus bate a porta. É preciso ouvir a voz de Jesus. Um convite para cear, ele nos convida a vir cear com ele, com demasiada honra, mas ele deseja participar da nossa humilde mesa e cear conosco. É tão admirável que ultrapassa a nossa compreensão finita. O hóspede transforma-se em anfitrião. Não somos dignos de que ele fique embaixo de nosso teto. E ele ainda vai sentar-se à nossa mesa? Claro que nós não somos dignos. Somos convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Né? Então, ele nos convida para esse glorioso banquete, junto com ele. O desejo de Cristo é estar conosco, irmãos. Não estar fora da porta da igreja, mas estar dentro da igreja. Por isso que nós precisamos ser uma igreja cristocêntrica. Concluindo então, vimos nesta manhã que Jesus quer tratar conosco e que somos sua igreja. Todos nós somos a igreja de Cristo e ele quer tratar conosco, assim como tratou com a igreja de Laodiceia. Pois sabemos que fomos comprados por um alto preço, preço de sangue. Nós somos salvos pela graça, mas a graça não é barata. Foi pago um alto preço pela nossa salvação. Jesus deu sua própria vida por nós. O justo morrendo pelos injustos. Hoje falamos sobre frieza espiritual. E eis uma pergunta. Como está seu coração? Você é quente, cheio do Espírito Santo? Frio? Né? Já ali indiferente às coisas de Deus? Ou morno? Como você está? Como está a sua vida diante de Deus? Ou está fingindo ser algo que não é? Essa mensagem, acima de tudo, nos alerta para o perigo de vivermos uma mentira. Uma vida dupla na qual Jesus detesta. Pois o morno será vomitado naquele grande dia, onde Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, virá nas altas nuvens à destra de Deus. E quero finalizar com o que Jesus respondeu para Caifás, quando Caifás interrogou ele e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Ele disse: Eu sou. E verás o Filho do Homem vindo sobre as altas nuvens do céu, à destra de Deus. E podemos ver essa volta de duas formas: entrando nas bodas do Cordeiro, recebendo o nosso galardão, vivendo com Ele eternamente, ou podemos ver Jesus à destra de Deus como juiz e pensar quantas oportunidades eu tive de me voltar a Deus, de me arrepender e não o fiz. Quantas vezes Jesus falou comigo através da sua palavra e eu não dei ouvidos. Agora Ele está aí à destra de Deus como juiz e eu vou ser condenado. E eu sou digno de ser condenado. Deus abençoe a todos, foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. Um bom domingo a todos, um bom almoço, e que Deus continue abençoando grandemente a vida de cada um dos irmãos, né? E o que eu não pude completar pela minha limitação, que o Santo Espírito de Deus complete em cada coração. Amém? Deus abençoe a todos.